Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaís de Matemática e hoje a nossa aula é sobre relações métricas trigonométricas no triângulo retângulo. Está bem? Hoje é a nossa aula 10 da apostila beta. Então, peguem a apostila aí e bora lá! Então, gente, o triângulo retângulo é esse triângulo aqui que tem sempre esse quadradinho com um pontinho no meio, que significa que esse ângulo tem 90 graus. Então, quando vocês virem um triângulo que tem essa representação, significa que ele tem 90 graus, então ele é chamado de triângulo retângulo. Está bem? Aqui são os pontos dele, ó, o A, o B e o C. Bom, os vértices desse triângulo, que é o cruzamento, né, dessas retas, são representados por letras maiúsculas. E tá vendo que dentro tem letras minúsculas? As letras minúsculas significam o tamanho deste segmento. Então, o tamanho do segmento, por exemplo, AC mede B. O tamanho do segmento BC mede A. O tamanho do segmento AB mede C. Vejam que é sempre em relação oposta, ó. Aqui eu tenho o meu vértice A, que é um A maiúsculo. O que for oposto a ele é a medida dele, só que na letra minúscula. Está vendo? Então, só tá dando nomes aqui com relação ao triângulo retângulo, está bem? Então, vejam que aqui nós temos o nosso ângulo de 90 graus, né? O lado que for oposto, ou seja, oposto à setinha aqui, ó. Tá vendo? Esse lado aqui é o oposto, então o lado oposto a ele é o meu B, está vendo? É o segmento AC que mede B. O meu B, então, o Bzinho, é a nossa hipotenusa, está bem? E os outros dois lados é o que nós chamamos de cateto. E aí seria o cateto 1 e o cateto 2. Mais pra frente a gente vai dar outros nomes a esses catetos, mas aí já a gente fala sobre eles, tá bom? Bom, com relação ao triângulo, nós também temos algumas relações. E aí, quando a gente for falar de relações no triângulo retângulo, a gente faz um triângulo retângulo que é bem grandão, tá vendo aqui, ó, o ângulo de 90 graus, que seria esse daqui, ó. Esse triângulo aqui, bem grandão, que é o triângulo ABC. E nós temos outros dois também, tá vendo, ó? Esse pequenininho aqui e o outro do outro lado, né? E a partir dessa construção desses triângulos, a gente consegue chegar a todas essas relações, está bem? Então, vejam que aqui nós temos a parte do vértice dele, né? A, B e C. E aí, dando nomes às outras coisas, né? O que for do lado oposto a ele é o que nós chamamos, aqui no caso do Azinho, minúsculo, né? Aqui com relação ao vértice C, o lado oposto a ele também é o Czinho minúsculo. Oposto ao vértice B é o Bzinho minúsculo. E aqui nós temos um H, que é a nossa altura. Está bem? Esse H também é a altura desse triângulo menor do lado esquerdo e desse triângulo um pouco maior do que o segundo do lado direito, mas ele também é chamado de altura relativa em relação ao triângulo grandão, tá vendo? ABC. Então, esse H é a nossa altura relativa em relação ao triângulo grandão. Bom, como que eu sei que é altura relativa? A altura relativa é quando a gente consegue traçar essa reta aqui, ó, tá vendo? De forma perpendicular, ou seja, que forma 90 graus ao outro lado desse triângulo. Então, a gente pega aqui, ó, vou virar aqui meu desenho, tá? Aqui eu tenho meu triângulo e esse lado aqui é o que forma 90 graus com ele. Fazendo uma reta perpendicular, ou seja, que vá dar no meu outro lado também um ângulo de 90 graus. Aí, aqui deu um outro ângulo de 90 graus.
Então, aqui eu tenho esse H, que é a nossa altura relativa. Está bem? E aí, dando os nomes, ó, desse lado aqui, pensando só nesse triângulo do lado esquerdo, aí nós vamos ter os lados C, N, está bem? Porque aqui a gente tá falando de um outro triângulo, né? É triângulo retângulo, mas está dentro do triângulo grandão. Então, a gente dá um outro nome para esse lado dele aqui, tá vendo? Que ele tem uma medida diferente, né? N e a altura H dele, que é, em relação a esse triângulo, é uma altura normal, né? E com relação ao lado direito, nós temos os lados B, H e o Mzinho, que também é uma medida diferente com relação ao triângulo esquerdo, tá bem? E o triângulo grandão tem os lados A, B e C normais, tá? Fazendo todas as relações, nós chegamos a essas conclusões aqui, ó. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Esse daqui também a gente conhece como Pitágoras. Né? Teorema de Pitágoras. Que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, tá bem? É o que nós chamamos de Pitágoras. E aí, nós vamos ter as outras relações, que o B quadrado vai ser igual ao A vezes N, o C quadrado vai ser igual a A vezes M, B vezes C é igual a vezes H, e H ao quadrado igual a M vezes N, tá bem? Nós temos todas essas relações aqui. Bom, nós temos também algumas relações com relação ao triângulo equilátero, está bem? Então, aqui com relação ao triângulo equilátero, o triângulo equilátero, todos os lados dele têm a mesma medida, está bem? Então, vejam, ó, aqui nós temos o que representa ele, né? O A, B e C. Então, este lado aqui, AC, o segmento AC mede A. O segmento AB também mede A. E o segmento BC também vai medir A, está bem? Vejam que aqui a gente colocou o H, né? Cortando ele aqui ao meio, ó. E aqui nós temos a altura do nosso triângulo equilátero. Daí, então, fazendo essa altura, como ela bate bem no meio, então, um ladinho a gente chama de A sobre 2 e o outro a gente chama de A sobre 2. E aqui, esse M, nós chamamos eles de mediana. Mediana é o segmento de reta que liga o vértice de um triângulo ao meio do lado oposto, está bem? Então, ó, seria dessa forma a definição. Vou escrever aqui para vocês, ó. O segmento de reta que liga o vértice de um triângulo, eu vou resumir, tá? De um triângulo ao meio do lado oposto. Está bem? E a bissetriz? Bom, a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos que têm a mesma medida. Está bem? Então, vejam. Aqui eu tracei a mediana, ou seja, eu peguei esse vértice aqui, tracei uma reta onde ele dividisse o segmento BC ao meio. Então, isso é a mediana, está bem? O que é a bissetriz? A bissetriz é uma reta que vai dividir, aqui no caso, esse ângulo aqui, em duas partes iguais, em dois ângulos congruentes. Está bem? Então, divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Está bem? Então, tanto olhando aqui para esse triângulo aqui assim, ó, esse ângulozinho aqui desse lado, né, ainda
com relação ao vértice A, vai ter o mesmo tamanho do que com relação ao ângulo do outro lado. Está bem?